perspectiva, né, de uma análise teórica desse processo de gestão. É que o sistema de gestão em rede, ele é necessariamente horizontal e flexível, né, e é um sistema de compartilhamento, é um sistema de divisão de ideias e de recursos. Nós vamos perceber aqui a professora Terezinha Frois Burhan, que é da Universidade Federal da Bahia, ela fala desse locus social de compartilhamento de conhecimento, que é o que eu identifiquei que existiu nesse processo de criação do sistema UAB. Essa imagem é uma imagem que eu achei muito significativa, porque ela mostra, assim, que o sistema de gestão, com uma analogia com uma pirâmide ou com um iceberg, né? Porque você vê que tem aqui um nível, é como se fosse essa pontinha aqui está na superfície, mas a parte mais significativa está submersa, que é mais ou menos como a gente concebe que a colaboração acontece. A colaboração das organizações, ela tem a parte visível, né, que são as estruturas institucionais, mas grande parte da colaboração ela acontece no modelo informal, abaixo da parte visível. E é isso que a gente consegue capturar nesse meu estudo. Muitos processos de colaboração para além da colaboração formal, que era uma diretriz do sistema. Aí eu faço mais ou menos mostrando um esquema mapeado da cartografia cognitiva, não vou entrar em detalhes, é só uma imagem mesmo para a gente perceber como é que foi feito esse estudo. E assim, o objetivo desse meu trabalho foi justamente compreender esse processo de gestão que eu estou relatando para vocês aqui, caracterizado pelas interações entre as instituições de ensino superior integrantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que aprenderam a trabalhar em rede e desenvolveram uma forma de gestão bastante detalhada, como eu vou mostrar para vocês. O procedimento foi esse, né, foi análise cognitiva, mapeamento cognitivo. Eu vou mostrar assim rapidamente, né, a estrutura, a metodologia, tudo criado com categorias, né, categoria de definição constitutiva, definição operacional, para a gente poder capturar os processos interativos. Aí a gente observa, eu fiz um mapeamento com o modelo de análise das interações, então, como as IEs interagiam nos espaços de compartilhamento, né, com base no sistema de conversão de conhecimento de Nonaki Takeuchi, que eu também não vou explicar, mas é um processo de concepção do compartilhamento do conhecimento que é baseado em Michael Polanyi, né, que é um autor que fala do conhecimento tácito, do conhecimento explícito, e isso foi uma forma de análise que eu utilizei. Eu criei uma matriz, né, um modelo de análise, para fazer essa análise toda, e aqui eu mostro que a gente utilizou uma análise da rede interorganizacional de instituições que compunha o Sistema Universidade Aberta do Brasil, e nós tivemos aqui questionários, entrevistas, envolvendo sujeitos tanto da UNEB quanto do Sistema UAB, e aí esse esquemazinho que eu faço aí mostra como é que foi feito o estudo, que eu tenho o mapeamento cognitivo, que eu já mostrei para vocês, que foi utilizando o mapa cognitivo para fazer a caracterização dos processos, né, para identificar e mapear os processos. E que processo, para ficar uma coisa, para não ficar muito teórica, por exemplo, nós tínhamos um trabalho de, por exemplo, elaborar material didático impresso, que era uma exigência na época, todo curso à distância tinha que ter material didático impresso previamente aprovado. Mas aí, como era para a gente elaborar material didático para todo mundo, desenvolver essa expertise, desenvolver o material, escrever com a linguagem para educação à distância, com ilustração, com dialogicidade, imprimir aquilo tudo, distribuir por disciplina, por curso, era um trabalho gigantesco, e então eu faço um mapeamento de como esse processo era realizado e como se dava a colaboração, porque nós conseguimos, nessa época, juntar as expertises das universidades que eram mais experientes com a força das outras universidades que entraram no processo, e nós produzimos materiais de altíssima qualidade, e assim como foi o material, foi com treinamento de professor, treinamento de tutor, utilização de ambiente. Nessa época, utilizar ambiente virtual não era tão comum como nós estamos fazendo agora, então havia uma dificuldade muito grande de conexão. Então, como é que a gente conseguia enfrentar o problema da dificuldade de conexão, da dificuldade de interação online, de interação assíncrona também.
Então, tudo isso era muito discutido, porque nós tínhamos reuniões mensais de um fórum de coordenadores, onde a gente levava nossas experiências, compartilhava, aprendia com os outros, voltava para a nossa universidade, aplicava, e depois a gente voltava e dava feedback, e tudo isso era registrado num sistema chamado Atuab, que era um sistema de gestão que ainda deve existir, eu não sei porque eu não faço mais parte dele, mas ainda existe, eu vejo a professora Lúcia aqui confirmando. Então, a gente fazia as interações no Atuab, eu também analisei as interações no Atuab para perceber quem prestava colaboração, quem recebia colaboração, como prestava, como recebia, como é que era isso era efetivo para o aprendizado organizacional, como é que isso era efetivo para a formatação dos processos. Então, tudo isso analisado através do mapeamento cognitivo, da análise documental, porque aí as fontes de análise documental eram os documentos que nós produzíamos. Nós tínhamos que produzir os documentos que regulamentavam todos os processos e nós tínhamos que implementar essas diretrizes e testar essas diretrizes e reelaborar os documentos naquilo que fosse necessário. Então, um trabalho muito intenso de construção de um sistema. E depois de analisar, de fazer os mapeamentos e analisar a parte documental das diretrizes, eu também fiz questionários online com 191 coordenadores UAB e entrevistei alguns, fiz algumas discussões até em grupo focal e consegui mapear todo o processo de interação e de colaboração online. Aí aqui eu mostro rapidamente os mapas, eu não vou entrar em detalhes, até porque as imagens não dá para a gente ver detalhes e o tempo também não daria, né? Então, eu tenho aqui, esse é o mapa inicial, na minha cabeça, quando eu comecei a fazer. Depois, com a colaboração dos colegas, o mapa ficou mais complexo e mais detalhado. E depois eu fui fazendo, esses eram os macromapas, eu fui fazendo os micromapas por processo. Então, cada processo em si era mais um mapa que se criava e mais um processo para ser compreendido e analisado. Então, aí o sistema de avaliação da CAPES, o sistema de implementação dos cursos, o processo de produção de material, né, o processo de planejamento da produção, de seleção de capacitação de autores, que a gente tinha que ainda treinar professores para ser autores de EAD, para gravar vídeo, para escrever material. Tá? Então, tudo isso foi adequadamente mapeado e descrito e está presente nessa tese e nesse livro que eu estou aqui apresentando a vocês. O que se pôde constatar nessa etapa, na análise documental, é que desde a concepção do projeto, passando pelo decreto que deu origem, pelos documentos produzidos, né, para orientar, pelo funcionamento das instâncias formais do sistema UAB, tudo isso foi quem gerou esse sistema de gestão colaborativa, que ele foi orquestrado por um fórum. Esse Fórum Nacional de Coordenadores reunia muito intensamente no começo, porque a gente estava desenhando um sistema, né? Então, nós construímos esse sistema passo a passo, e eu acredito que agora isso já deve estar consolidado, mas na época nós trabalhamos aí em torno de uns 8 anos, né? Desde 2005 até 2013, né, na construção desse processo, fazendo uma atividade bem intensa de aperfeiçoamento dele dentro desse fórum de coordenadores. Aqui, esse quadro, você vê que você tem aqui os nomes das universidades, né? Eu tenho aqui o FRN, interagindo com o fórum de coordenadores, o IFRN, eu tenho a Unifei, eu tenho a UFES, a UFSCar. Então, porque eu fui mapear cada interação que acontecia entre os coordenadores. Eu não pude incluir todos, né, os coordenadores de polo, os coordenadores de curso, porque o estudo ficaria gigantesco. Então, eu circunscrevi o estudo aos coordenadores UAB. E cada interação entre eles foi mapeada e compreendida através desse processo de mapeamento das interações. Então, os coordenadores OAB, coordenadores adjunto, né, isso é uma análise das práticas do sujeito. Então, a gente analisou as diretrizes, analisou os processos e analisou as práticas. Aí eu tenho mais ou menos um percentual, né, o número de coordenadores da UNEB, que foi onde eu me aprofundei. Nas universidades, eu falei com os coordenadores UAB e os coordenadores de tutoria ali, e na minha universidade eu falei com todos os coordenadores de curso, que eram em número de 19, e os próprios coordenadores da administração central. E aqui eu também não vou entrar em detalhes para não tomar muito tempo, mas eu tenho aqui as constatações nas falas dos sujeitos de como essas cooperações aconteciam, né, de como elas eram efetivas. Professor, com licença. Pois não. 5 minutos, ok?
Ah, tá ótimo, tá ótimo. Eu estou bem adiantado aqui, já dá para. Obrigada. Esses 5 minutos vai ser suficiente. Então, aqui, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas para vocês perceberem que essas interações, elas foram também. Esses depoimentos eu mapeei no Atuab, e eu fui saber dos colegas como é que eles procediam, como é que você coopera e como é que você recebe cooperação. Como é que você colabora, em que campos, que colaborações você já recebeu, que colaborações você prestou, em que isso lhe ajudou, em que isso foi efetivo em sua universidade, quais foram os resultados. Então, eu tenho aí depoimentos vários, né, de diversos coordenadores, né, mapeados tanto quantitativa quanto qualitativamente, e aí o que tem trechos de entrevistas, né, com depoimentos dos coordenadores, dizendo de como foi efetiva essa colaboração, de como foi a interação no Atuab. E é isso, essa pesquisa, esse relato de experiência, vivida por mim e pelos meus colegas da coordenação da UAB, eu consigo fazer, né, a minha tese é justamente essa, de que nós construímos um sofisticado sistema de gestão em que a colaboração, a aprendizagem organizacional, a sinergia, a disponibilidade que as pessoas tinham, era uma coisa assim maravilhosa de você ir para as reuniões, você ver o desprendimento das pessoas interessadas em colaborar, interessadas em abrir mão sem nenhuma reserva, isso aqui é minha autoria, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui, a minha universidade aqui tem que aparecer. Nada, a gente compartilhou materiais, a gente compartilhou autorias, a gente compartilhou experiências, e realmente foi um momento especial da educação brasileira, um momento especial da consolidação da universidade pública, da consolidação da educação à distância. Eu tive o privilégio de viver esse processo e de registrar esse processo na minha tese. E é um sistema de colaboração que eu vejo que pode ainda ser aproveitado em muitos aspectos, por universidades individualmente, ou pelo próprio sistema, e inclusive fora de universidades, porque é um sistema empresarial, um sistema institucional, eu não dizia empresarial, mas é um sistema institucional de gestão colaborativa, de trocas francas de conhecimento, que leva, porque você vê que no começo nós éramos 7 universidades que tinham expertise com EAD, que era Pará, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eram 9, porque era um consórcio, então, mas era o consórcio CEDERJ, a Federal do Ceará, e esse pequeno grupo conseguiu produzir um grupo de quase 200 universidades, todas com expertise EAD, a partir desse processo de trocas e de colaboração, tendo sido um processo muito efetivo. Então, basicamente, assim, eu não tenho outras, eu só tenho aqui algumas considerações para trabalhos futuros, que eu não vou falar. São muitas as publicações que nós fizemos ao longo desse tempo, porque também depois eu fiz meu pós-doutorado na mesma área e publiquei também. Então, isso eu vou deixar disponível aí para a coordenação, quem tiver interesse de pegar essa lista das publicações para se aprofundar, e a própria tese também. E o agradecimento aí à CAPES pelas bolsas de doutorado, sanduíche de pós-doutorado. E aí, basicamente, é isso. Esse é o livro, é um livro que vai estar disponível na Amazon para venda e nas livrarias no Brasil inteiro. Eu gostaria de ter feito esse livro como um recurso educacional aberto, mas não foi possível, porque na época eu não tive acesso a recurso, fiquei com medo de demorar demais, eu resolvi pagar e passar para uma livraria. Eu gostaria muito que pudesse estar aqui hoje compartilhando o link com vocês para dizer, usem à vontade. Infelizmente, eu não pude fazer isso por questão mesmo de recurso da universidade. Mas é isso, eu agradeço muito, me coloco à disposição para discutir com vocês e para responder aos questionamentos. Eu espero não ter sido muito genérico e ter me feito compreender. Obrigado, professor Aline, obrigado a todos, estou à disposição. Professor Silvar, nós que te agradecemos, parabéns, vários colegas aqui já comentaram, vou deixar para depois os comentários, mas todos felizes aqui, principalmente os colegas que participaram do Sistema UAB, coordenadores do UAB, coordenadores de polo que estão presentes aqui, com essa retomada histórica. E para quem está entrando agora também, como disse o professor Eliezer, é muito interessante saber
desse histórico. Parabéns, e parabéns pelo livro também, e obrigada por compartilhar conosco. Se tivesse, né, presentes, era a hora das palmas. Eu vou passar imediatamente agora, então, para o professor... Aline, as palmas podem ser virtuais. Ó. Podem, boa ideia. Quem está aí com a gente pode bater palma para o professor Silvar. Obrigado, gente. Caó, você quer ir compartilhando a sua tela? Pode ficar à vontade, tá? Eu vou apresentar o nosso querido professor Caó, também aqui conosco na organização desse evento. O professor Caó possui graduação em Didática Especial de Língua Inglesa e em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor visitante da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na disciplina de Ética, Integridade e Condução de Pesquisas envolvendo seres humanos, em 2 programas de pós-graduação da UFMS, é membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, pesquisador associado do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da UFRN, e vice-diretor do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias, o IFHT, da UERJ. Tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em gestão do trabalho, atuando principalmente em educação à distância, educação permanente em saúde, educação ao longo da vida, mediação tecnológica, políticas públicas em saúde, com ênfase em gestão de redes. Ética da pesquisa envolvendo seres humanos. E é associado do International Council for Distance and Open Education, o ICDE, nosso parceiro aqui, e membro do Comitê Executivo do ICDE. E é membro do Conselho Fiscal da Associação Universidade em Rede. Professor Caó, seja bem-vindo, a palavra é sua. Momento. Só um segundo. Deixa eu abrir aqui o microfone. Tá aberto meu microfone? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Então, deixa eu passar a apresentação. Esse é um relato de experiência. Muito obrigado pelo convite generoso da organização do ESUD, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa experiência do Estado do Rio de Janeiro e com universidades em rede. Esse trabalho foi feito por Cristine Guzmão está aí, que foi coordenadora, inclusive, dessa experiência que nós tivemos durante o tempo da pandemia, e que tivemos que nos virar nos 30. Cristine, inclusive, coordenou um projeto de extensão que envolveu todos os professores estaduais do Rio de Janeiro num processo formativo que nós realizamos. A Aline também foi membro do nosso comitê de especialistas, representando a IFES e também representando a Unirede, junto com o Alexandre, também da Unirede. Então, o título nosso é Competências de Educadores diante dos desafios da transformação digital, uma experiência brasileira. É bom a gente lembrar que no dia 11 de março deste ano, o mundo teve que migrar de uma situação presencial para atividades virtuais. Logo em seguida, a Unesco lança o que nós acabamos denominando Learning Never Stops, a hashtag Learning Never Stops, ou o que nós chamamos em português, aprendizagem nunca para. E com isso também uma coalizão global, Global Coalition, com stakeholders, com participantes, quer seja do setor primário, privado, quer ser do desenvolvimento de tecnologia, os desenvolvedores de plataformas, os governos, as universidades e centros de pesquisa, todos preocupados com a possibilidade e a necessidade essencial de que dessemos alguma oportunidade educacional com a lógica de aprendizagem remota,
com toda a sua diversidade de realidades em cada um dos países que tiveram que migrar para as atividades remotas. O que é muito interessante dessa nossa experiência também é que é uma experiência de universidades que resolveram, num comitê de especialistas, ajudar a educação básica de um determinado estado a levar as suas atividades remotas. É bom também, para a gente já começar essa discussão, que o nosso grupo, quando se constituiu, lançou um manifesto em que nós analisávamos a proposta da Secretaria de Estado de Educação, considerando os princípios da Unesco. E nós dizíamos o seguinte: se para a saúde o que vale são as regras e são os protocolos e são as determinações que surgiam a partir da OMS, para a educação nós deveríamos também observar o que dizia a Unesco para o enfrentamento desse momento de ruptura que ninguém poderia imaginar que nós viveríamos no ano de 2020, né? E que fez com que nós tivéssemos que nos defrontar com que no dia 11 de março, no dia 18 de março, mais o pico, no dia 21 de abril, nós tínhamos 1.560 bilhões de estudantes dos diferentes níveis de ensino fora das atividades escolares presenciais. Então, nós nos reunimos, eu recebi um convite da Secretaria de Estado, que tinha começado no ano anterior, quando não se pensava nisso, no uso de mediação tecnológica, e eles nos convidaram para montar um comitê de especialistas que envolvesse também as instituições que representam a educação mediada por tecnologias. Então, participaram a Universidade Federal de Pernambuco, com a professora Cristina Guzmão, a UFRN, com a professora Maria Carmen, comigo, com a professora Heloísa, a UERJ participando diretamente com 3 membros, que era a professora Heloísa, eu e a professora Cláudia, a UIFES com a nossa querida Aline, a Unifesp com a Rita, a UFMT com a Alexandre, a Universidade de Brasília com a Terese e a Fundação Getúlio Vargas com o professor Paim, ex-ministro da Educação no governo Dilma Rousseff. E também o International Council for Open and Distance Education, a Unirede e a ABED. Uma outra questão básica para nós é que nós não estávamos negando a realidade da divisão entre aqueles que têm acesso e os que não têm acesso aos meios digitais. Mas dizíamos desde o início que para nós, no nosso manifesto afirmamos isso, inclusive, que para nós a coisa já não era mais apenas da discussão da exclusão digital, mas temos que pensar como uma política pública a questão da inclusão digital. O discurso da exclusão já não é mais suficiente. Hoje, no meio digital, é um direito de todo cidadão, um direito assumido na Agenda 2030, está lá como um dos princípios básicos na Declaração de Incheon, enfim, está lá o direito ao acesso à banda larga, não é mais aquela questão que é supérflua, ela é absolutamente indispensável. E aí, dentro desse contexto, contei para vocês, nós tínhamos como base, então, o Learning Never Stops, aqui do lado vocês estão vendo o banner. Com licença, Carol, a gente não está vendo seus slides. Carol, não está. Eu achei que você ia colocar agora, estava só fazendo uma introdução. Não, então tem algum problema aqui. Espera só um minuto. Vamos voltar. Deixa eu voltar lá. Olha lá. Oi, Cristine, você está aí? Vamos aqui. Deixa eu sair do compartilhar aqui para cancelar. Vou tentar recomeçar aqui na apresentação
ecrã inteiro, vou tentar novamente, e eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo compartilhar. Estão conseguindo agora ver? Ainda não, calma. Então, estou com algum problema nessa transmissão, vai ser enfim, depois os slides ficam à disposição, eu vou conversando aqui com vocês, porque eu não quero perder o tempo para tentar ver o que está acontecendo com os meus slides, né? Porque senão perderemos um tempo grande sobre isso, tá? Então, vamos Vá falando, que eu vou tentar colocar aqui a apresentação, Cal, para você. Pode falar. Tá bom, tá bom. Se você fizer isso, agradeço, Cris, que eu não quero perder aqui o tempo. Então, antes vocês não viram, mas deveriam ter visto o slide com todas as instituições que participaram. O contexto, então, que nós enfrentamos foi esse. Encontramos uma situação de uma pandemia que retirava das atividades escolares presenciais uma quantidade absolutamente enorme dos alunos no mundo inteiro. O Rio de Janeiro já vinha, então, com a proposta do trabalho com mediação tecnológica, utilizando não só os meios digital, mas também a televisão e também a questão do material impresso. Cada uma dessas questões trazendo dificuldades enormes, porque você tem, em situações conflagradas, como o Rio de Janeiro, locais em que o correio não entrega o material. Carol, eu coloquei aqui, tá certo? Vê só se está aparecendo, vou colocar na tela. Não está, Cristine. Não está também, Cris. Enfim, a gente disponibiliza depois, quem quiser baixar, está aí a apresentação. Enfim, alguma coisa está acontecendo, vamos em frente. Então, o que a gente tinha é que, quando a gente queria trabalhar com televisão, era até alguma coisa mais fácil, mas tinha as negociações, a compra de chip para distribuir também trazia as implicações e as complicações pelo processo licitatório, ou seja, tudo que do mundo tradicional e burocrático para as necessidades que a pandemia nos trazia, e eram necessidades novas. Está aparecendo agora, Cris, pode ir passando, que eu já estou no contexto, é a próxima. E agora passa para a próxima, Cris. E aí nós tínhamos uma discussão que era o seguinte, nós precisávamos saber o que nós iríamos focar. Nós podíamos passar todas as semanas, que eram as nossas reuniões, em que o comitê se reunia com os subsecretários, para eles apresentarem o que tinha acontecido, e nós íamos dando os nossos pareceres e as nossas posições em cada um dos temas. Mas, logo depois da segunda semana, nós entendemos que uma coisa que poderia ser fundamental era levar o nosso conhecimento para compartilhar com os professores, diretores e equipes pedagógicas de todas as escolas da rede. E aí nós resolvemos lançar uma série, que ia ser apenas uma série de sessões abertas, nós não chamávamos de lives, eram sessões abertas, em que nós iríamos conversar com a comunidade escolar, com a presença de 2 a 3 especialistas em temas que estariam voltados para atender às necessidades formativas desses professores. Então, nós pensamos que a gente deveria focar, não podia ser uma sessão aberta que não nos levasse a local algum para aquelas necessidades essenciais daqueles professores que, de uma semana para outra, se viram numa situação de, olha, agora nós vamos fazer as nossas atividades online, né? E que, como a gente viu hoje na palestra do Nichols, do Mark, ficou muito claro que não é simplesmente a gente ir para o Zoom ou a gente ir para o meio virtual, mas é que nós temos que pensar que educação era essa dentro do mundo virtual e quais eram, então, as competências que a gente deveria tentar ajudar os professores a desenvolver ou refletir sobre elas. A primeira delas que a gente pensou era ética e valores
para se estar trabalhando no mundo virtual. E trabalhamos como uma das competências principais. Depois, a tomada de decisão, porque reorganizar o espaço escolar para ser virtual demandava um conjunto de decisões que eram não só das equipes pedagógicas, mas também e dos professores, mas da secretaria, e também que a gente possibilitasse que os alunos continuassem se percebendo dentro de uma determinada escola, numa determinada turma, com seus colegas e professores. Conhecimento organizacional, né? Era fundamental entender como é que esse funcionamento aconteceria. Comunicar informações e ideias. Como é que a gente desenvolve essas ideias, essas competências, de que era preciso comunicar o que estava acontecendo num processo tão complexo como a gente estava vivendo. O autogerenciamento e a inteligência emocional, um dos pontos que a gente identificou mais difíceis, mais graves no momento da pandemia, é a questão de que nós estaríamos lidando com professores, alunos, equipes pedagógicas, famílias, com um conjunto de perdas, um conjunto de agonias e situações estressantes, que era preciso que os professores reconhecessem que isso seria algo fundamental para ser trabalhado. Então, era preciso também pensar nisso. O gerenciamento dos conflitos que surgiriam durante esse processo de atividade remota completa, e nós, a partir do segundo mês que nós trabalhávamos, nos envolvemos no processo de retomada e de como essa retomada deveria acontecer com os cuidados sanitários, mas com preocupações pedagógicas e também numa perspectiva de que os professores tinham que se preparar para uma realidade que seria, num primeiro momento, remota, depois, num momento possivelmente presencial, depois, num terceiro momento, presencial com remoto, ou seja, híbrida, e poderia, em algum momento, voltar a não ter atividades presenciais em nenhum momento. Não é simples você preparar equipes que têm que trabalhar com diferentes possibilidades no mesmo tempo e no mesmo espaço, numa atividade que não tinha sido pensada para isso, né? Para ser remota, depois híbrida, depois remota de novo, podendo ir e vir desse processo. É muito complexo. Desenvolvimento e empoderamento das pessoas, o compartilhamento de conhecimento, o aprendizado contínuo e o trabalho em equipe nessa perspectiva. Com licença, 5 minutos, tá bom? Tá bom. E aí a gente já estamos quase chegando ao fim, porque descrevemos esse processo e aquilo que ia ser um ciclo apenas, iam ser 5 sessões, nós acabamos o primeiro ciclo e, dado o interesse dos professores, nós tivemos que desenvolver 17 sessões abertas, com um total de mais de 25 horas de recursos educacionais abertos, que estão absolutamente disponibilizados com a UFPE em repositório, e houve a certificação desses professores, e só para vocês terem uma ideia dos títulos, né, como especialistas absolutamente generosos e fantásticos de todos os estados e de Portugal também, algumas pessoas que, inclusive, estarão aqui conosco no ESUD, a Tereza e a nossa Sara, lá da Universidade de Coimbra. Então, a gente trabalhou a educação pública, a pandemia e a cooperação internacional, até para que eles pudessem entender qual era esse conceito do hashtag aprendizagem nunca para, esse para é junto. O novo professor, os desafios dessa educação em tempos de pandemia, tecnologia e inclusão digital. Vejam que nós colocamos inclusão e não a discussão da exclusão aqui. O título era inclusão e inclusão social. Estaremos preparados? O legado da educação pós-epidemia, já tínhamos que pensar na educação pós a pandemia, mediação tecnológica, recursos abertos, educação mais aberta e flexível. Passa o segundo ciclo, Cris.
Ah, deixa eu abrir aqui, porque agora a minha que não andou. Agora andou. Avaliação sobre a perspectiva. Essa segunda parte já passou a ser mais focada em algumas questões fundamentais para o processo da educação e das atividades educacionais dentro da rede. E aí a gente pensou em trabalhar avaliação sobre a perspectiva dessas novas metodologias educacionais, porque havia uma pressão de pensar qual é a avaliação que vai acontecer nessa rede. Tivemos que foi a saúde e a educação, o binômio essencial, e a gente queria levar para os professores, porque já havia uma preocupação grande, e era preciso que eles entendessem os desafios dessa questão da saúde na pandemia e a questão educacional e o que o mundo já vinha nos ensinando no momento dessa sessão aberta. Novas formas de pensar, objetivos e conteúdos na educação, a inclusão das populações vulneráveis no novo processo educacional. Tratamos especificamente nessa sessão da questão da população prisional e como é que a população prisional deveria estar incluída nesse processo de aprendizagem remota. O retorno à vida escolar após a pandemia, e aí entramos no nosso terceiro ciclo, que foi o último ciclo, que trabalhamos competências e aí já com foco em atividades muito concretas que esses professores já começaram a nos demandar. E aí a gente, no primeiro desse terceiro ciclo, trabalhamos com a BNCC, com a competências de aprendizagem remota, um olhar sobre ela, o ensinar e aprender na perspectiva de mediação tecnológica, escola e planejamento educacional no contexto atual, escola e avaliação da aprendizagem no contexto atual, o desafio escola e o desafio da permanência, porque a nossa preocupação, não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas uma das preocupações da Unesco é como é que nós evitamos ou diminuímos, ou que ferramentas nós vamos criar para evitar um aumento desastroso da evasão escolar. E foi essa a discussão do escola e o desafio da permanência, escola e práticas inovadoras no contexto atual, e terminamos, então, a nossa série com uma sessão aberta. Podemos retornar? O que diz a ciência, em que participou o ex-ministro Mandetta, o secretário de Estado de Educação de Pernambuco e o chefe de gabinete da Secretaria Extraordinária da Covid do Rio de Janeiro. Fechamos, então, o nosso ciclo com o nosso canal no YouTube, em 2 meses e meio, nós temos são 1.700, hoje 1.800 pessoas inscritas no canal. Nós tivemos cerca de 47 mil entradas nas sessões abertas e depois para assisti-las, e também a certificação desses professores, porque a gente pensou o seguinte: é preciso que eles levem, além do conhecimento, uma questão fundamental, que é eles terem reconhecido na sua carreira docente que eles buscaram capacitação neste momento tão difícil em que nós estávamos nos unindo, colaborando, compartilhando o conhecimento. A Universidade Federal de Pernambuco, através do projeto de extensão coordenado pela professora Cristine, certificou todos os professores que participaram e assinaram as listas de presença durante as nossas sessões abertas. Eu queria, primeiro, agradecer muito pelo convite, muito mesmo, por esse convite, por essa oportunidade. Acho que falo em meu nome, em nome da Cristine, em nome da Aline e todas as pessoas que participaram generosamente, em rede, pessoas de cada uma das instituições, né? Todos de forma horizontal, unidos para compartilhar o conhecimento que nós temos com mediação tecnológica. Obrigado
estou aberto aqui para as conversas que decorram dessa apresentação. Desculpa por não ter conseguido conectar a apresentação, mas a Cristine me salvou. Obrigada, professor Caó, palmas. Pessoal, assim, o Caó falando, né, e eu me lembrando aqui, eu não tenho que me concentrar aqui no chat na mediação, porque realmente, eu participei, né, ele falou no início, em alguns momentos a gente saía muito emocionado, né, de lágrimas mesmo, com toda aquela interação, porque para além da capacitação técnica no Google Meet e tudo mais que a instituição, né, o Estado estava fazendo, era um momento desses professores terem contato com experiências de todo o Brasil, de estados, de institutos federais, e de Portugal também, como o Caó falou. Então, foi muito legal. Visitem o canal, e eu quero destacar aqui, não sei se a professora Maria Luísa Furlan ainda está na sala, que eu não estou vendo, mas ela foi uma das nossas palestrantes, muito obrigada, assim como o Caó, a Cristine, então, associados da Unirede, que nós procuramos e pedimos a colaboração. A professora Mara Carneiro, o professor Luiz Ottoni, que vocês também conhecem, colaboraram aí nesses ciclos, então, visitem. Eu quero só destacar aqui, por fim, alguns comentários, não tivemos perguntas, nós temos 4 minutos, se alguém tiver alguma pergunta, aproveite. Então, enquanto isso, eu vou destacar aqui, além de destacar a presença de todos vocês aqui, daqui a pouco a gente tem outra, né, a gente sabe o quanto é corrido, eu quero destacar alguns comentários aqui. Então, professora Maria Luísa está dizendo aqui, muito orgulho de ver essa apresentação do professor Caó, e feliz por ter dado uma pequena, grande, né, modesta contribuição em uma sessão aberta. Professor aqui, uma aqui no professor Carlos Alberto, as temáticas abordadas no ciclo foram excelentes. Um abraço coordenadora do Polo AB de Passos, Passos, MG, Brasil. E aqui... Aline, posso mandar um beijo para a professora Lúcia Dupré, que está ali, né, a querida parceira da Fiocruz. É tão bom ver você e a Fiocruz aqui. Obrigada, Lúcia, pela presença. Professora Ana aqui também, elogiando pelas reflexões, e quero só retomar também aqui o início, né, que nós tivemos também muitos elogios aqui, a fala do professor Silvar. Então, todos aqui muito felizes com a sua fala, professor Silvar, muito obrigada, assim, por trazer esse histórico para nós, e não quero ser antipático, mas eu realmente, né, preciso encerrar essa sessão em respeito, né, ao andamento da programação. Nós temos agora uma excelente palestra às 19 horas, participem, é só sair de um link para o outro, pega um tripézinho e toma sentadinha na frente do computador conosco mesmo. Muito obrigada pela presença de todos, tá, e de todas, a lista passou aí, bom ver vocês também, tá, e a gente se encontra aí nas próximas atividades. Um grande abraço. Muito bem, fiquem bem, fiquem bem. Obrigado, gente, fiquem bem também, se cuidem.